Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Vem pra IBD. A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra para os irmãos da lição de número 8, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Amém? Não se esqueça, meu amado irmão, você que sempre está nos acompanhando e ainda não se inscreveu em nosso canal, nos abençoe com a sua inscrição. Nos abençoe, você que está sempre nos acompanhando, você que está nos ouvindo pela primeira vez. Creio que irá sempre agora continuar escutando nossos subsídios. Também abençoe esta obra, abençoe este trabalho com a sua inscrição. Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso ao teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Não deixe também de fazer o teste online, amém? Então vamos lá, lição de número 8. Comprometidos com a palavra de Deus. Texto áureo. Encontra-se em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 ao 19, e no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Amém? Então vamos comentar essa lição maravilhosa, comprometidos com a palavra de Deus. Nesta lição nós vamos estudar a palavra de Deus, porque nós, de linha pentecostal, que cremos na atualidade dos dons espirituais, no batismo do Espírito Santo como revestimento de poder, uma bênção pós-convenção, nós somos apegados sim à palavra de Deus. É a nossa única regra de fé, é a Bíblia. A Bíblia é a única fonte de autoridade, meu irmão, espiritual para o crente pentecostal e principalmente o crente da Assembleia de Deus, porque a lição é uma lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e, portanto, está direcionada o estudo para essa linha doutrinária das Assembleias de Deus. Então nós, meu irmão, somos herdeiros direto da reforma. Nós professamos os conhecidos 5 pilares que foram estabelecidos na reforma protestante. Que 5 pilares são esses? O autor da lição vai falar no tópico primeiro, fala da sola escritura, ou seja, somente as escrituras. É um dos 5 pilares. Quais são os outros pilares? Sola fide, que é somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Tem a solos Christus, que quer dizer somente Cristo. E por fim, soli Deo gloria, somente a glória de Deus. Então são esses 5 pilares da reforma protestante. E nós, assembleanos, pentecostais, professamos que é somente as escrituras, somente a fé, somente a graça
somente Cristo e somente a glória a Deus. Então, todos esses pontos da reforma protestante, a qual herdamos, nós temos ela sobre nós, sobre si. Mas uma coisa interessante, meu irmão, de os irmãos se aprofundar e até pesquisar mais também, é sobre as vertentes que existiu na reforma protestante. Por quê? Porque a reforma protestante aconteceu. Mas teve linhas durante a reforma protestante que se desvincularam do verdadeiro evangelho de Cristo. Teve a linha que seguiu o anglicanismo, o luteranismo e o calvinismo. Embora nós, protestantes, vemos dessas duas linhas, ou luterana ou calvinista. E majoritariamente a linha luterana, com as suas ramificações, foi a que mais cresceu e mais teve adeptos. O calvinismo, ao contrário, tentou impor a sua doutrina, o seu entendimento das escrituras errôneo de forma absoluta. Por quê? Porque eles se aliaram ao Estado para fazer com que a vontade da igreja prevalecesse contra aqueles que fossem contrários. A perseguição agora deixou de ser o Estado perseguindo a igreja para ser a igreja perseguindo os que fossem contrário à sua doutrina, ou seja, aquelas pessoas que pensassem contrário ao calvinismo, elas certamente seriam julgadas tanto pela lei civil quanto pela lei religiosa. E tinha os castigos que eram feitos pelos calvinistas na época. Então, essa história de falar que a reforma protestante, o mérito da reforma protestante se dá unicamente ao Calvino, a João Calvino, é errônea essa linha de pensamento. É errônea. Porque o calvinismo tentou se impor, até hoje como tenta se impor, mas escondendo um pouco do seu passado negro, né? A falsa representação de Deus que existe dentro do calvinismo. Então esse título de mostrar porque que os reformados são apenas os calvinistas, porque eles atribuíram para si esse nome. Quando se fala teologia reformada, é a reforma, quer se dar-se como se fosse o mérito unicamente do calvinismo, mas não foi. O calvinismo foi uma das linhas da reforma protestante. Então isso tem que ficar bem claro para nós entendermos que, até porque o autor, até quando vai citar aqui, ele não cita nem Calvino. Embora Calvino claro que teve alguma influência na reforma protestante, mas a história nos mostra que majoritariamente a sua linha de pensamento não tinha nada em acordo com a palavra de Deus. Ele fez muito malabarismo teológico para querer mostrar uma coisa que a Sagrada Escritura não mostra. Então, esses pontos da reforma, vamos falar assim, da reforma protestante, a qual nós abraçamos, são esses: somente as Escrituras. E as Escrituras interpreta a própria Escritura. Eu não preciso fazer malabarismo teológico para entender as Escrituras, porque o próprio Cristo falou. O que está encoberto para os sábios, para os doutos desse mundo, foi revelado aos simples. Então, a pessoa, quando vai ler a Bíblia, a pessoa vai entender que Cristo morreu por todos, que a graça da salvação é oferecida a todos, e embora o homem tenha perdido, em parte, a sua consciência, o seu arbítrio. Por quê? Porque o homem sem Cristo, ele é um homem que está depravado. Mas essa depravação não o inabilita para responder positivamente ou negativamente ao chamado de Cristo. O homem não ficou inabilitado a isso, não. Ele consegue sim, porque a palavra de Deus nos fala: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, meu irmão. Então é aquele que quiser. Aquele que quiser está dizendo o quê? Está dizendo uma condição. É uma condição. Então Cristo, em todas as
suas palavras, ele mostra isso, que o ser humano ele é capaz de tomar a diretiva da sua vida, de tentar escolher, de rejeitar ou de aceitar a graça de Deus, essa graça de Deus que é graça irresistível, que Deus oferece a todos, inclusive até os judeus Cristo ofereceu, porque o que ele falou? Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os seus profetas, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, meu irmão, está ligado à vontade. O ser humano, sim, ele tem a capacidade de responder positivamente ou negativamente à graça de Deus. Embora a gente estava falando já, entrando em alguns pontos do calvinismo, mas eu queria frisar isso. Que os protestantes vieram da reforma. Todos os protestantes são reformados, se nós formos falar ao pé da palavra. Porque os calvinistas atribuem para si esse título de reformado, teologia reformada. E já virou um estigma. Porque hoje a gente não procura muito a teologia reformada, porque já sabe que aquela teologia reformada ali, eles se apropriaram desse título de reformado, mas todos os protestantes surgiram da reforma protestante, embora tiveram linhas diferentes. Amém? Então, nós sim cremos e também professamos esses 5 pontos da reforma protestante. Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a glória a Deus. Então esse ponto nós temos que estar bem em mente. O autor da lição só comenta somente as escrituras, porque nós estamos falando comprometidos com a palavra de Deus. Então, por isso ele fala somente desse ponto e somente as escrituras, que nós temos a Bíblia como a única regra de fé e prática. É a Bíblia, nada além da Bíblia. Existem outras religiões aí que além da Bíblia tem outros meios de usarem para sua prática de fé. Exemplo disso, o autor cita as Testemunhas de Jeová, que ele usa a tradução do Novo Mundo. Tem também a revista Sentinela, que além da Bíblia dele, que é uma distorção da palavra em muitos textos, que é a tradução Novo Mundo, além daquilo ele usa a revista Sentinela como sua regra de fé. Os Mormons, eles usam a Bíblia, mas também o livro dos Mormons, o Joseph Smith, eles usam. Existem outras e outras. Então nós devemos ter cuidado. Os pentecostais usam unicamente, e tem unicamente, principalmente os pentecostais da Assembleia de Deus no Brasil, ligado à Convenção Geral da Assembleia de Deus, tem como sua única regra de fé e prática de vida a Bíblia Sagrada, apenas a Bíblia Sagrada. Então, essa é a única nossa regra de fé. Nós não cremos que o cânon ainda está aberto, não. São interpretações equivocadas que lançam sobre os pentecostais. Tanto aquelas pessoas que não são pentecostais ou sensacionistas e sensacionistas, eles querem atribuir isso para os crentes pentecostais, mas não. O cânon no pentecostalismo não é aberto, já foi fechado. Nós cremos que o cânon se encerrou nos apóstolos ali. Não existe mais uma revelação superior que venha a ser uma revelação canônica, que venha a ser escrita para ser usada como regra de fé. Hoje não tem. A Bíblia é a nossa única regra de fé. E nós não somos deístas. O que é deísta? Deísta é aquelas pessoas que acreditam em Deus. Ele acredita que Deus existe, porém que Deus criou o ser humano, criou tudo e voltou para o seu lugar, vamos falar assim, se distanciou da humanidade, não se relacionando com a humanidade. Isso é que é o pensamento deísta. É um Deus que criou, ele acredita em Deus. Deus criou tudo, mas abandonou. Deixou as suas criaturas, os seus filhos, viverem da forma como desejarem, sem terem o relacionamento entre o Criador e a criatura. Mas, em vez disso, nós somos teístas. Teístas verdadeiros, porque
dentro do próprio teísmo e dentro do próprio deísmo, tem as suas ramificações, os seus tentáculos. Mas o teísmo a qual nós cremos, meu irmão, é o teísmo que acredita em um Deus que tudo criou e é um Deus que relaciona-se com sua criatura. Cremos em um Deus transcendente, mas também um Deus que se relaciona com a sua criatura, relaciona-se com o ser humano. Então nós cremos nesse Deus. E é através do seu Espírito Santo que acontece essa manifestação sobrenatural na sua igreja. Essa manifestação que acontece através dos dons espirituais, quando Cristo exorta, consola e edifica a sua igreja através das suas mensagens que ele entrega através do seu profeta. É o profetismo ao qual nós cremos, na manifestação sobrenatural do poder de Deus, na manifestação do Espírito Santo, as manifestações espirituais que acontecem em nossa vida. O ponto 2 vai falar sobre o zelo pela doutrina. Ele vai mostrar o zelo pela doutrina, mostrando que o zelo pela doutrina tem ligação com a apologética cristã. O que é apologética, meu irmão? É um defensor da fé. Eu tenho que estar preparado, como Pedro falou na sua epístola, falou que nós devemos estar preparados para respondermos quando somos indagados sobre a razão da nossa fé. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que saber em quem eu tenho crido, para quando eu for questionado, eu saber responder a razão da minha fé. Porque uma pessoa pode chegar para você, por que você crê nisso? Você fala isso e aquilo, e você muitas vezes não vai ter resposta para falar. Mas aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, ele nunca vai ficar calado, porque ele tem razão no que crê. Não vamos falar que ele não tem nem razão, vamos falar assim que ele tem argumentos para mostrar a razão do que ele crê. A razão da sua fé. Ele consegue mostrar. Então, como a gente consegue esse zelo pela palavra, pela doutrina, através do ensino ou instrução? E o autor vai mostrar aqui que a palavra doutrina, ela vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. É aquilo quando o texto em Atos 2:42 fala: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Significa dizer que eles permaneceram seguindo os ensinos dos apóstolos. Eles ouviram e continuaram perseverando, ou seja, aplicando o que aprenderam, aplicando o seu ensino, que fora ensinado a eles. Já o conteúdo da fé mostra que a palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Ou seja, nós hoje temos a nossa confissão de fé. Então, existe a confissão de fé. Agora a Assembleia de Deus no Brasil tem uma confissão de fé. E existem os credos. Então, esses dois tipos distintos de documento eclesiástico têm um propósito. Qual é o propósito que eles têm? É de interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Ou seja, os credos e as confissões de fé de uma determinada doutrina ou religião, vamos falar da Assembleia de Deus, o credo e a confissão de fé da Assembleia de Deus, elas foram extraídas da Sagrada Escritura. É uma interpretação que tem esse propósito de interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino para a igreja. Vai mostrar no que nós cremos, do que nós acreditamos, mas não na visão humanística, na visão de um único só homem, mas de um testemunho, de uma confissão elaborada com pessoas doutas não, pessoas que estudam, vamos falar assim, pessoas que estudam, pessoas que têm conhecimentos, pessoas alienadas com a palavra de Deus, que extraem o que a palavra de Deus está nos mostrando de forma sintetizada para entendermos o que nós cremos, qual a nossa confissão de fé. Então nós devemos ter em mente isso. E a Assembleia de Deus tem uma confissão de fé. Ela está disponível nas livrarias CPAD e foi uma confissão de fé que foi um ganho para a igreja assembleiana no Brasil. Porque estava crescendo muito as falsas religiões, as heresias e as seitas, e se tornou-se importante
a Assembleia de Deus fazer essa confissão de fé, para que os crentes entendam e saibam o que cremos, quais os nossos credos. Então, tudo isso está englobado nesta parte aqui sobre o zelo pela doutrina. Nós devemos ter zelo pela doutrina. E, por fim, para encerrarmos, fala do cuidado quanto aos modismos. Aí ele vai falar sobre o modismo. O que é a palavra modismo? É aquilo que está na moda. Ou seja, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Está fora da doutrina, está fora do zelo da doutrina. São modismo, são achismo, que são apegados, são ventos, né? Ventos de doutrina, como fala em Efésios. É ventos de doutrina que vem e passa, mas as pessoas se agarram àquilo e abraçam aquilo. Houve uma época, até o autor até cita, sobre era o dom do Caicai, né? O dom da unção do Caicai era o sopro santo. E por que não falar também da febre dos anjos? Que existiram igrejas que reservavam lugares para anjos. E falava que ninguém poderia sentar ali porque aquele lugar era de anjos. Aí o autor até pergunta da lição bíblica, aonde estão essas pessoas hoje? Não estão. Você não vê mais. Por quê? Porque foram modismo. Foram coisas que aconteceram naquela época, passageiras. Modismo que foram inventados para desvirtuar a verdadeira sã doutrina, o zelo pela doutrina, o zelo pela palavra de Deus. Mas o crente que é apegado na palavra de Deus, ele não é levado por modismo, nem muito menos por essas invencionices da mente humana. E por fim o autor fala que nós devemos nos apresentar a Deus aprovado. O que é isso, apresentar a Deus aprovado? É eu estar pronto para o chamado que Deus tem na minha vida. Ou seja, eu tenho que estar qualificado, porque a qualificação, meu irmão, quando eu estou pronto, procura apresentar-te a Deus aprovado, eu estar pronto, eu estar capacitado. E recebo a capacitação do Espírito Santo na minha vida, porque eu estando pronto, eu estudando, eu orando, eu jejuando, eu tendo zelo, tendo compromisso com a palavra, eu estou sempre pronto, porque eu estou sempre me apresentando a Deus aprovado. O crente para estar aprovado diante de Deus é um crente que está em oração, que é um crente que lê a palavra, que medita, que jejuma, um crente que ora. É um crente que está em comunhão com Cristo. Então esse é o crente que ele vai estar sempre aprovado diante de Deus. Então, é como o apóstolo Paulo fala, procura te apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. O termo obreiro é interessante mostrar aqui que ele vem no grego, tanto no português, ele vem de obra, de trabalho, e tem um significado muito amplo no Antigo Testamento. Então, seu sentido literal refere-se ao trabalhador do campo. Agora, já no sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. Então, obreiro é todos aqueles que se dedicam à obra de Deus, de maneira geral, aos apóstolos e aos demais oficiais da igreja. Na declaração de fé da Assembleia de Deus, fala que o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. E que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar bem quer dizer cortar reto. É a ideia de estar em linha reta. É de manter o curso correto, meu irmão. Eu tenho que manejar bem a palavra. Manejar bem é não se desviar com doutrinas vãs, com ventos de heresias. Mas eu seguir linha reta, cortar, manter o curso correto, seguir adiante, fazendo conforme a palavra de Deus nos ordena. Isso que é manejar bem a palavra de Deus. Então, o crente, meu irmão, que maneja bem a palavra de Deus é um crente que caminha lado a lado com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que deve ser assim, assim ele fará. Amém? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da sua escola bíblica dominical. Não se esqueça, meu amado irmão, gosto de reforçar, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, nos abençoe com a sua inscrição. Não se esqueça de efetuar o teste online que está na descrição dessa vídeo aula. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical.